vista. Qual a função? Vamos lá, vamos começar então aqui. Tem muita coisa para a gente conversar aqui. Já avisa para a turma aí que hoje vamos falar sobre muitas coisas aqui importantes. Qual é a função do angiologista? O que faz o angiologista, doutor João? O angiologista e o cirurgião vascular são especialidades que combinam e tratam muito doenças muito comuns, né? Eles tratam das doenças da circulação. E, claro, o nosso corpo todo, ele tem o seu sistema circulatório necessário e atuante. Então, o cirurgião vascular, o angiologista, a gente gosta de dividir o sistema circulatório em 3, né? Arterial, venoso e linfático. Ele trata das artérias, das veias e dos vasos linfáticos também. Então, o carro-chefe, vamos dizer assim, né, a doença mais prevalente no nosso consultório, sem dúvida nenhuma, é do sistema venoso, que são as varizes. Mas a gente também aborda e trata aneurisma de aorta, os pacientes com as complicações do diabético, a gente chama de pé diabético, úlceras, doença carotídea, doença arterial, trombose venosa e tem uma infinidade de coisas que a gente aborda. Ou seja, vida. Hoje nós vamos falar de vida aqui, né? Falando de saúde aqui. O que são varizes? Vamos lá. A definição no livro de varizes são vasos venosos, dilatados e tortuosos. O que isso significa? A gente tem o sistema venoso que funciona para fazer o retorno do sangue dos órgãos que foram irrigados pelas artérias, retorna com esse sangue para o coração. A gente, pela hemodinâmica, deveria ter somente veias retinhas e com uma parede firme. Imagine que a parede dessa veia, ela dilate e se torne frágil. Então, o fluxo de sangue dentro dessa veia, ele já não vai ser normal. E essas veias, progressivamente, continuando recebendo esse fluxo sanguíneo que vem dos órgãos, com uma parede frágil e dilatada, começam a dilatar e ficar cada vez mais aparentes, principalmente nos membros inferiores. Então, as varizes são essas veias dilatadas, tortuosas, presentes nos membros inferiores, com alterações que podem ser somente locais, mas muitas vezes com alterações sistêmicas. Tem alguns pacientes que desenvolvem varizes nos membros inferiores e as alterações estão na pelve. Dificuldade de retorno venoso por obstruções na pelve. Acaba que isso provoca uma congestão na perna e essas varizes, essas veias vão dilatando, se tornando cada vez mais tortuosas e isso é muito frequente na população. Tem levantamentos que dizem até que 60% da população tem algum sintoma, algum sinal de varizes nos membros inferiores. Que isso? E quais as causas disso, doutor? A principal causa é o componente genético. Né? Então, é muito comum o paciente que chega no consultório dizendo que tem as varizes, a gente pergunta, quem tem varizes na família? Minha mãe, o meu tio, o meu pai, e por aí vai. Na família todo mundo tem. Muitas vezes, a genética até pula alguma geração, mas o componente genético é muito importante. Outros fatores, que são os fatores, digamos assim, ambientais e comportamentais, a gente pode dizer o tabagismo, a obesidade, o aquela história, né? O paciente que não tem uma vida considerada saudável, esse paciente também fica propício a desenvolver varizes nas pernas. Uso de hormônio, então tem algumas outras coisas que podem contribuir para o aparecimento dessas varizes também. E quais os perigos, então, das varizes? Primeiro que as varizes, elas são muito sintomáticas. Então, vou desenhar um quadro aqui, né? Imagina uma paciente que tem em torno ali de 40 anos e tem uma rotina de trabalho de 9 às 5, mas ela leva um tempo até chegar, um tempo de deslocamento de casa até chegar ao trabalho. No trabalho, ela até fica muito tempo sentada, ou muitas vezes horas em pé, volta para casa, quando chega em casa ela está com a perna queimando, ardendo, ela percebe um inchaço, isso mexe com o próprio psicológico dela. Então, a sintomatologia é muito presente, cãibras às vezes à noite, a paciente pode ter também, é muito presente, tem um acometimento estético, só que tem algo que pode complicar bastante. Dependendo do grau de varizes e dependendo das alterações, digamos assim, mais profundas que essa paciente tenha,
ela também fica com um risco maior de desenvolver uma trombose venosa profunda. Que é isso, gente? Então, o espectro de apresentação da doença venosa crônica das varizes, ele vai desde varizes simples e mais estéticas, até algo que pode ser realmente muito mais grave e complexo. Tá aí, então. E os vasos linfáticos? A drenagem dos membros inferiores, né, ela acontece pelas veias e também pelo sistema linfático. Em algumas situações, a gente tem uma doença venosa muito mais prevalente. Mas os vasos linfáticos, também por atuarem nessa drenagem, eles podem sofrer uma sobrecarga, eles podem sofrer infecções, inflamações, e isso leva a um edema em membro inferior. Então, a gente tem o linfedema, que é um edema causado pela linfa, com uma doença no sistema linfático. Ele pode ser de causa primária ou pouco definida, só por um atraso na drenagem venosa e linfática ali. Os dois sistemas atuam em muita sinergia, digamos assim. Ou muitas vezes um paciente, por exemplo, que fez uma cirurgia ou que teve uma infecção e precisou fazer um esvaziamento de gânglios, às vezes um tratamento cirúrgico da região inguinal, esvaziou os gânglios, toda a drenagem venosa fica prejudicada. Então, aquele membro, isso é muito comum no câncer de mama, né? A mulher precisa fazer a retirada daquele tumor, faz um esvaziamento ganglionar, a drenagem linfática daquele membro, do braço correlacionado à mama, fica prejudicado. Então, é um membro progressivamente edemaciado. E aí tem tratamento para isso tudo, né? Por isso que o pessoal fala, não, a massagem linfática. A drenagem linfática. Hoje é uma das ferramentas que o fisioterapeuta especializado nessa parte vascular, e existem profissionais muito dedicados a isso, que fazem um trabalho realmente excelente, eles atuam trazendo muito resultado e melhora na qualidade de vida do paciente. É algo super importante, é uma ferramenta que eu tenho no meu receituário de rotina para ajudar os pacientes. Maravilha. Quando eu estava fazendo aqui a pauta aqui, doutor João Marcos, assim, aneurismas. A gente tem a ideia, né? A gente cresceu e ficou condicionado, aneurisma cerebral, né? O que são aneurismas? Vamos lá, definição do livro de aneurisma, né? Aneurisma é uma dilatação de uma artéria permanente. E o fluxo na artéria, como ele é um fluxo de alta pressão, porque ele recebe a pressão que vem do batimento cardíaco, né? Um aneurisma é aquela artéria que está muito dilatada e tem o risco de romper. É semelhante ao raciocínio da bola de encher de festa de criança. Quanto mais a gente encher, maior o risco daquela bola estourar. Sim. O aneurisma é exatamente a mesma coisa. Qual é o grande detalhe que a população em geral se confunde muito, né? O aneurisma, ele não dá só nas artérias intracranianas. Olha aí, tá vendo? Então a gente trata aneurisma da aorta abdominal. Olha. Aneurisma de artérias viscerais que irrigam, por exemplo, o baço. Isso é comum na mulher, que inclusive uma mulher em idade gestacional que tem um histórico familiar, ela deve fazer uma busca ativa